Boa noite, boa noite. Esperando o pessoal entrar aqui. Quem for entrando, seja bem-vindo à nossa live, bem-vinda à nossa live. Eu peço que vão anotando aí, comentando, se vocês estão enxergando bem, se estão escutando bem. Esperar o Rafael dar sinal aqui também pra gente iniciar. Mas vocês já vão dando feedback, tá certo? Se estão conseguindo escutar bem, se a imagem tá boa, se não tá travando, pra gente já iniciar. Tudo certo aí, Ailton? Comente aí como está a conexão. Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Já peço que vocês convidem também quem vocês queiram convidar aqui nesse aviãozinho. Cliquem, enviem essa live, convidem essas pessoas para participarem ao vivo também, para que a gente possa tirar as dúvidas ao vivo. Quem já mandou a dúvida no box de perguntas que eu abri hoje à tarde, eu já anotei aqui algumas pra gente já tratar na live, tá certo? E deixa eu ver aqui se a gente já consegue, se eu já consigo incluir o Rafael. Rafael, se você já estiver por aqui, me avisa e me convida aqui, né? Pede aqui a solicitação. Eu tô tentando te incluir aqui já. Vamos iniciar esse tema, né? Foi pedido demais, não somente aqui no direct, mas também no nosso grupo de desafio. E a gente vai abordar hoje, né? Então, com um profissional super capacitado para falar disso, certo? Então, vamos com tudo. Pois é, ótimo, ele entrou aqui agora. Seja bem-vindo, Rafael. Pede a solicitação aqui, tá, Rafael, para eu conseguir te incluir na live. E aí a gente já iniciar. Vocês já mandaram? Já convidaram outras pessoas? Já clicaram nesse aviãozinho? Convidem aí. Tema muito esperado, realmente, tema muito esperado, muito pedido por aqui. Então hoje nós vamos desvendar, né, tudo com relação à compulsão alimentar, ok? Convidei aqui. Agora sim! Iê! E aí, Maíra, tudo bem? Tudo bem? E você, Rafael, tudo jóia? Tudo certo? Como vai? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Ótimo, eles falaram que a minha imagem estava boa, então vamos aguardar aí. Mas já queria te Tá. agradecer pela presença, por ter aceitado o convite, né, de falar sobre esse tema, sobre a compulsão alimentar. É algo que eu estava falando aqui no início, que as pessoas vêm pedindo muito, né, para eu tratar sobre isso. E principalmente com relação, como eu te falei, ao nosso desafio, né, emagrecendo virtuosamente. Foi algo muito pedido lá e nós Sim, decidimos realmente buscar alguém para que consiga falar disso com muita propriedade, né? Então, por isso que eu te convidei. certo. Estou muito feliz de você estar aqui comigo, certo? Eu fico eu fico muito feliz aí sempre quando a gente vai conhecendo, né? Do mesmo modo que você, olha, o Ailton falou que a última live foi 3 horas. Não vou ficar 3 horas aqui, gente. Pode ficar tranquilo, gente. Vamos ficar em paz aqui. Mas o ponto, eu fico muito feliz que a gente vai conhecendo o trabalho de tantas pessoas que não necessariamente são psicólogos, mas que estão aqui no Instagram oferecendo essa forma de ajudar, né? Eu conheço, não de nome exatamente, mas eu vejo esses desafios relacionados à nutrição, a exercício físico, né? Entrando no nosso contexto aqui, né? O nosso contexto que é tão importante, né? Para as pessoas, não só para as mulheres, né? Para as pessoas, eu quero perder peso, eu quero me alimentar melhor, etc, etc, etc. E poxa, aí ver você fazendo o desafio, você fazendo o seu caminho e tendo pessoas
junto com vocês aí, agora podendo contribuir de alguma forma, né? Isso é uma baita de uma alegria, assim, ter a presença, né, de todos vocês aqui. O convite, né? Recebi o convite, falei, não pensei em duas vezes, falei, vamos embora, só marca a data aí. Terça-feira, pode ser de noite? Falei, pode ser a hora que for aí, vamos embora, estamos juntos aí, vamos falar coisa boa E, aí, porque a gente precisa falar sobre ótimo. coisa. Sim, sim. Ótimo. O prazer é todo meu, né? Principalmente com esse tema, né? Que eu já tinha pensado em tratar, mas assim, a gente vê, principalmente com tudo que a gente conversou, né? Toda a forma como eu quero tratar um pouquinho sobre isso. Eu sei que eu preciso de um apoio, principalmente seu, de como psicólogo, de trazer toda essa questão. Então, realmente não pensei duas vezes. E eu Uhum. queria começar me apresentando um pouquinho, queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho mais do trabalho, né? Mas para Uhum. quem não me conhece, eu me chamo Maíra, sou nutricionista, moro em Palmas, Tocantins e trabalho com foco em mulheres, né? Trabalho principalmente com foco em mulheres, doenças crônicas, mas principalmente com mulheres e Uhum. principalmente na síndrome do ovário policístico, no tratamento, no controle dessa síndrome, né? Que não tem cura, mas tem todo o controle, todo o tratamento ali. E Uhum. essa live, como eu já falei, surgiu principalmente num desafio que nós iniciamos, o Emagrecendo Virtuosamente, que foca na mudança de hábitos através da mudança da alimentação e principalmente com relação à conquista das virtudes, né? Então, nós trouxemos toda essa questão da virtude, trabalhamos muito essa questão das virtudes nos descontroles, nas emoções ali durante o nosso desafio. E agora a Uhum. gente vai falar sobre a compulsão, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho. Certo. Eu sou Rafael de Abreu, psicólogo, né? Eu sou do Rio, né? Fui formado pela Faculdade Maria Tereza, lá no Rio de Janeiro, Niterói, né? Mais precisamente, lá em 2014. Hoje eu resido em Santa Catarina, né? E eu estudei com o professor Martim Etchevarria, que é considerado hoje o maior psicólogo tomista que nós temos hoje, né? Então, estudei com ele e um dos temas centrais aqui é justamente a ideia da virtude, né? Então, quando você citou essa palavra, eu falei, putz, isso casa e casa muito bem, né? Eu acho, inclusive, a questão da própria compulsão alimentar já é um casamento entre diversas áreas do saber, né? Então, quando você fala da palavra virtude, hábito, isso entra muito dentro do meu trabalho, até porque o meu atendimento, um dos objetivos, né, é justamente o desenvolvimento das virtudes, né? Eu vou falar daqui a pouco o que seria essa virtude, né? Como um homem pode desenvolver as virtudes, o que é uma virtude, o que é o contrário da virtude, o que é um vício, tentando trazer, obviamente, para o nosso contexto de hoje. Então, como eu falei, sou psicólogo, tenho a minha página aqui no Instagram, onde eu coloco texto todo dia, não sei como, mas eu coloco. Porque realmente é uma correria para fazer isso, mas vou fazendo. Atendo, né, online, atualmente estou atendendo online. E, enfim, quem quiser me procurar para atendimento, essas coisas, sabe onde me achar, principalmente aí no Instagram e tudo mais. Falaram até, você está falando essa perspectiva mais feminina aí, né? Sim. A conexão tá caindo aí, pessoal? Rafael, para mim você tá travado. Vamos esperar o pessoal dizer aqui. Caiu. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo. Já estou aguardando aqui. Vocês nos dão esse feedback. Às vezes sou eu e eu vejo que é ele. Então é importante que vocês nos falem. Voltou? Pronto. Voltou? Eu não sei o que aconteceu, caiu aqui, não sei o que houve. Tranquilo. Então, como eu estava falando aí, né? Então, esse trabalho de desenvolver as virtudes, a gente passa desde uma alimentação, né? Que existe uma forma virtuosa de uma relação com a própria comida e existe uma forma viciada, né?
digo, dentro do trabalho aqui da minha página, né? E também desde assuntos, sei lá, de existência, sentido, virtudes, verdade, realidade, isso também é algo importante, né? Todos esses assuntos que eu falo, a gente consegue trazer perfeitamente para o campo da alimentação. E não é forçar a barra, não, porque encaixa muito bem aqui, né? Então, eu acho que nós estamos aqui numa dupla. Tomara que vocês gostem aí, porque eu acho que é um assunto bacana da gente até. Já estou aqui meio que profetizando uma segunda parte, inclusive. Nem terminou. Ótimo. Espero que vocês gostem aí. Quem sabe a gente pode falar mais ainda sobre isso, porque é um assunto que as pessoas precisam, né? Você pegando o foco, né? Seu foco é mais feminino, mas pensando nas mulheres mesmo. As mulheres precisam achar um caminho que elas consigam realmente lutar bem. Porque a minha sensação é que é uma luta que dura 2 dias, entendeu? 3 dias. E depois já é. Mas enfim, Exatamente. toma aí a bola de novo aí, pode falar, por favor. Exatamente. Então, com relação à compulsão, o que que eu hoje observo muito e vejo que é uma dor muito presente ali e até uma Uhum. dúvida muito comum, né? No público que eu atendo, mas acho que de forma geral, né? Quando a Sim. gente fala na nutrição, e eu foco muito nisso nos desafios, nas consultas, a gente fala sobre a diferença entre a fome, entre a vontade de comer, entre a questão da fome emocional, que tem a ver com as emoções, né? E quando a gente Sim. fala sobre a fome, eu acho isso muito importante, assim, muito interessante, que eu já trabalhei muito isso no Instagram também. E muitas vezes a gente não sabe nem o que é essa sensação de fome. Não sabe identificar essas sensações quando eu tenho fome, quando eu tenho vontade de comer algo específico. Eu não sei Uhum. identificar o que eu sinto, né? E quando a gente trabalha a questão da fome como algo fisiológico, é algo natural do nosso corpo, é uma necessidade do nosso corpo, algo que não tem a ver com algo específico, né? Eu tenho fome, eu como qualquer coisa que eu coma naturalmente, normalmente. Eu não tenho fome de algo específico. Isso já seria a vontade de comer, né? Então, Uhum. quando eu entro nessa fome, nessas percepções, essa identificação da minha sensação, entra ali também essa vontade, que pode ser uma vontade normal, que envolve o degustar um alimento, saborear aquele alimento, prestar atenção naquela refeição, né, naquilo que eu estou comendo, ou então Uhum. muitas vezes envolve o que a gente chama ali de vontade zona, uma coisa que já extrapola essas Sim. percepções, né? Muitas vezes, que é o que a gente chama de fome emocional. É quando a gente encara ali um alimento, uma refeição, que a gente às vezes não quer nem saber o sabor daquele alimento, aquilo não interessa, né? O sabor, a textura, nada. A gente só quer comer de uma forma urgente, em volumes muito aumentados e de Uhum. forma completamente desatenta àquela situação ali, né? E isso gera ali, né? Isso seria caracterizado como um episódio compulsivo, a fome emocional ali. Só que o que eu Uhum. vejo muito presente, Rafael, assim, é Uhum. uma confusão com relação à compulsão. E tem mulheres, assim, que relatam ter uma compulsão que talvez não tenham, é só realmente um descontrole, é uma compulsão porque comeu ali, em vez de comer um bombom, comeu uma caixa de chocolate. Mas às vezes, né, não teve todo esse quadro de comer, de às vezes fazer umas misturas que não são muito Uhum. bacanas, né? Eu já atendi pacientes que no episódio compulsivo jogava tudo no liquidificador, batia tudo, bolacha, arroz, feijão, tudo misturado, bebia, depois, né? Sim, totalmente sem controle. Mas não, às vezes quando Sim. realmente envolve um alimento saboroso, a gente tem um descontrole, né? Então o que eu Uhum. vejo muita dúvida é como que a gente consegue diferenciar o que é um descontrole, de fato ali eu não consegui me controlar, mas ali talvez se eu tentasse um pouquinho a mais eu conseguiria, e o que de fato é Sim. um transtorno de compulsão alimentar, né? Porque às vezes a gente acaba não identificando isso e a gente acaba tratando um transtorno como se não fosse um transtorno, algo muito tranquilo. Ah, realmente é só falta de vontade, é porque eu sou muito fraca. E às vezes a gente acaba tratando isso, uma fraqueza, um descontrole, como algo muito maior, né? Então eu Sim. acho que é aí que a gente entra para começar a identificar o que é cada coisa ali, dar nome aos bois, para a gente Sim. começar a trabalhar isso, né?
Assim, umas definições importantes aqui, né? Por exemplo, o fato de hoje nós termos uma certa banalização dos transtornos, né? Todo mundo sabe falar de assim, depressão, ansiedade, toque, né? Compulsão alimentar. Então as pessoas usam essa nomenclatura para justamente meio que se delimitar, sendo que não necessariamente ela tem aquilo, né? Então, putz, tive uma depressão no final de semana, né? Como se fosse uma coisa que, sei lá, né? Choveu, né? Como se fosse isso, né? Então, não necessariamente, né? As pessoas que têm ali, na verdade, a pessoa que fala que tem uma depressão no domingo, não é uma depressão que ela tem, ela pode ter uma tristeza natural, né? Algum motivo, tal, e não necessariamente uma depressão. Então, essa questão da alimentação, da compulsão alimentar, também pode entrar aqui. Eu vou, antes de entrar na compulsão, vamos pensar o seguinte: a diferença entre mentir e a diferença entre você ser um mentiroso, certo? Quando você não quer mentir, você acha que mentir é errado. Aí você fala, putz, mentir ali sem nenhuma necessidade, acabei mentindo. Outra coisa é quando você organiza a sua vida toda em volta da mentira. Eu sou um mentiroso. Meu estilo de vida é necessariamente mentiroso. Então, quando a gente pensa na compulsão alimentar, como uma definição, é identificada exatamente quando a pessoa passa a ser dependente. Meus amigos, dependente não pode ser uma palavra que você usa para qualquer coisa. Entende? É tipo genial. A gente não vai ficar usando genial para qualquer pessoa que fala uma coisa legal para você, entendeu? Porque nem todo mundo é genial. Ou melhor, quase todo mundo não é genial. Né? Primeiro ponto para a gente começar é isso. Então, se a gente parar para pensar, a compulsão alimentar é quando alguém passa a ser dependente. Por exemplo, quando você dá o seu exemplo da pessoa que chega, joga feijão, sorvete, bolacha, sei lá o que mais, dentro de um liquidificador, bate tudo aquilo, você está falando de uma situação que, às vezes, quem fala que tem uma compulsão alimentar nunca imaginou que alguém poderia fazer isso. Porque ela está pensando naquele chocolate, tô em casa, né, abri a geladeira, tem 3 Ferrero Rocher ali, né, vou comer, né? Claro, o negócio tá na tua frente, né? Fica difícil ali, né? É diferente de uma compulsão onde aquilo ali escraviza você, né? Então, o primeiro ponto é que a gente tenha uma certa sinceridade, né? Eu acho importante conosco para a gente e usar essa ideia que eu falei até da mentira, né? Como um exemplo. Como uma coisa sou eu mentir, outra coisa sou eu ter uma necessidade de mentir, certo? Então, esse é um ponto importante da gente visualizar. Então, uma pessoa, dentro da compulsão alimentar, se a gente pensar aqui, né, na perspectiva do transtorno, né, é a pessoa que ela tem essa dependência da comida, então ela cria um hábito ruim. Né? Vocês falaram sobre virtude, nós vamos falar sobre virtude aqui, a gente fala sobre o contrário da virtude. Né? O contrário da virtude é o vício. Né? E temos que lembrar, uma virtude é um hábito bom. O vício, então, é um hábito ruim. Né? Então, se eu vou alimentando, né? Usando a palavra alimentar, né? A compulsão, de uma certa forma, né? Se eu não enfrento aquilo ali, a tendência é que eu vá aumentando aquela dependência até um ponto que eu não tenho mais um certo controle diante da situação, certo? Então, assim, é claro que eu estou falando aqui, eu não vou entrar muito no mérito, porque nem todo mundo passa por essa questão da compulsão meio por uma criação de hábito. Às vezes pode ter uma questão de família, enfim, que aí são outros casos que são mais específicos, vamos dizer assim, que não dá para a gente englobar todo mundo junto. Mas estou pensando aqui, poxa, você está lá, né, tendo a tua vida, e você está trocando os hábitos bons pelos hábitos ruins, então a tendência é que uma hora essa tua alimentação por tal coisa, sei lá, chocolate, Coca-Cola, passe a virar uma dependência de você. Você vai ficar ali dependente daquilo ali. Né? Costumo falar que às vezes parece que é a comida que quer comer você, entendeu? É quase o contrário, né? Então, assim, nossa, aquele chocolate precisa de mim. É quase como se fosse uma desculpa nesse sentido, né? Então, a pessoa vai passar, uma das características aqui, né? Vai passar a se alimentar com uma frequência muito maior do que o necessário, né? Porque vale lembrar o seguinte, a nossa movimentação para se alimentar é natural e é um instinto de sobrevivência, né? Então, se a gente pensa em virtude, por exemplo, a gente estaria dentro de uma virtude da temperança, por exemplo, né? A gente tem esse tempero e a gente equilibrar. E o ponto é que quando nós falamos, a psicologia tomista, quando fala das virtudes, principalmente da temperança, ela fala que esse impulso, né? essa movimentação da alimentação é algo que é muito forte no homem.
Não é à toa que as pessoas falam assim, né? O homem é tão preguiçoso que se ele não tivesse vontade de comer, ele ia morrer de fome, né? Então ele tem que ter alguma vontade ali muito forte nele para que ele vá ao encontro de comida, certo? Isso aí não importa a época. O homem vai sentir uma fome que ele vai ter que arranjar alguma coisa para comer, né? Então, uma coisa é esse impulso. Outra coisa é quando qualquer coisa serve para esse impulso, né? De uma certa forma, qualquer coisa serve. Ordenadamente, qualquer coisa não serve, né? Você pode encher a barriga com 3 fandangos, entende? Só que está R$ 30, inclusive, um saco bem grande de fandango. Então, assim, mas aquilo ali não é o que você precisa. Porque não basta você só se alimentar. É um alimento que vai dar a resistência, né? É um alimento que vai fazer bem ao seu corpo, né? Então, esse é um ponto importante, né? Então, quando a pessoa passa, né? Passa de comendo além do necessário, né? Ela vai comer mesmo sem sentir fome. Aí é quase o hábito de mastigar, né? Eu já tenho um mau hábito de ficar mastigando alguma coisa. Eu tenho que ficar sempre alguma coisa. Sabe aquela ideia? Se eu assistir filme, eu tenho que fazer uma pipoca, né? Mas eu não posso. Não, mas filme é com pipoca. Ah, ok, tem mais ou menos uma tradição. Mas se você assistir um filme sem pipoca, não vai acontecer nada demais. A Terra vai continuar funcionando, não vai ter terremoto em lugar nenhum. Você vai. Vamos experimentar? E isso passa dessa vontade daquela própria pessoa de lutar pelo bem. Porque às vezes tem pessoas que não vão conseguir se controlar de uma forma assim. Tem gente que, por exemplo, você pode ter chocolate dentro da geladeira que ela não vai comer. Mas tem gente que você não pode pronunciar o nome de chocolate. Porque senão ela vai ficar assim, meu Deus, preciso de um chocolate. Então, quando eu falo desse autoexame, é de saber onde você está mais ou menos ali, né? Compulsão, no sentido de dependência, compulsão alimentar no sentido de dependência é algo sério e de episódios graves, ok? Estamos aqui falando de coisas mais graves aqui. É claro que, Rafael, mas eu não tenho que me policiar nos meus pequenos atos? Com certeza. Nos pequenos atos, você consegue, você tem que lutar, né? Você tem que conseguir lutar necessariamente. Já esses grandes hábitos, esses grandes vícios, já é uma coisa assim que é muito maior, né? Então, quando a pessoa come sem uma necessidade, mesmo quando ela não está com fome, para mim, né, passa a ser um sinal de alerta. Que você não está com fome, você não está com fome. Você sabe que você não está com fome, você começa a comer, é um ponto de atenção. É importante, né, esse processo, né? E lembrando, o próprio cuidado de alguém que está nesse processo, aí é um cuidado que vai ter nutricionista, vai ter psicólogo, em algum caso vai ter um próprio psiquiatra, porque a gente vai entrar no campo até da própria ansiedade, já que tem uma questão emocional que pode estar envolvida dentro dessa situação, né? Então, vem vindo essa questão. E vai entendendo também os próprios gatilhos, né? Que levam aquela pessoa a se alimentar dessa forma, daquele ritmo, né? Com aquele hábito necessariamente. E a gente tentar montar uma estratégia de controle, certo? Então, você quer falar alguma coisa? Eu posso ir continuando? Só com relação à questão da fome, né? Como você falou. Essa questão de mastigar quando a gente não tem fome, né? Eu Uhum. sempre falo, a fome, quando a gente tem fome, a gente não tem dúvida que tem fome. Muitas vezes a gente fica, será que eu tô com fome? Se tem essa dúvida, é porque geralmente você não tá com fome. Não. Porque como é algo fisiológico, é uma necessidade do nosso corpo, é o nosso corpo que precisa de energia, a gente tem fome, É sabe que tem fome. completamente diferente, né? Exatamente. Então, essa vontade geralmente envolve o contato com o alimento, uma lembrança, que eu vi um Uhum. alimento, eu senti o cheiro, né? Então, a fome, ela é realmente ali. Quando eu sinto fome, eu não tenho dúvida ali com relação a isso, né? Então, é Uhum. importante que a gente identifique tudo isso. Isso é fundamental. E com relação aos Essa, gatilhos, essa separação, desculpa só cortar. O tá, que você está falando é exatamente aquela separação entre essa fome física, que é o que você acabou de falar, o corpo, né? Você sabe aonde que ronca, né? Não ronca a cabeça, né? Ronca a barriga, né? exatamente. E ao contrário da fome emocional, né? Que vai ser ali, digamos assim, vai roncar meio que a cabeça ali no final das contas. Aquelas emoções elas vão ficar meio que te perturbando, né? Come, 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 até você comer, mas sem necessidade, né? Sim, exatamente. E com relação aos gatilhos que você falou, eu entro muito Uhum. assim num ponto que hoje em dia ele é muito discutido na nutrição. Não sei se você Uhum. já
acompanhou alguma coisa com relação a isso, mas entra muito na questão da nutrição comportamental, que eu acho muito bacana em alguns pontos, trabalho muito no consultório com algumas estratégias bem específicas, né? Porém, hoje a gente já tem assim umas linhas da nutrição que associam a dieta, um planejamento alimentar, a restrição, que muitas vezes é necessária em determinados pontos para diferentes objetivos, diferentes estratégias, a compulsão em si. Então, hoje a gente já tem jargões de que toda dieta restritiva gera uma compulsão alimentar e tudo mais. E eu acredito muito que aquilo que você falou, que uma dieta ele pode ser um gatilho, mas o problema não está na dieta, o problema não está naquela restrição em si, está ali atrás em coisas que aconteceram que acabam desencadeando e a refeição, a dieta, uma restrição ali, naquele momento, seria somente um gatilho para desencadear uma compulsão, talvez aconteça, né? Mas é muito mais abrangente do que, de fato, essa questão da dieta, né? É como se eu passasse assim, olha, é importante que você faça um exercício. Aí eu vou falar, qual? Ah, não, vai pra academia que vai dar certo. Não sei. Entende? Porque aí tem um humano ali. De repente aquela pessoa vai se dar bem, sei lá, pedalando. De repente essa pessoa vai se dar bem correndo. De repente essa pessoa vai se dar bem lutando. Entende? Ou às vezes vai se dar bem na própria academia. Né? Eu acho que uma das formas de saber... Né, as emoções vão aparecer. Não tem o que fazer. Né? As emoções vão aparecer. Mas eu acho que dentro dessa ferramenta de tentar conseguir fazer um bom caminho, né? Eu acho que necessariamente passa por a gente conseguir lidar com as nossas emoções. Porque frustração, meu amigo, você vai ter em conquistar qualquer coisa. Qualquer coisa, não importa. Você quer fazer uma estrelinha na rua, você vai lidar com a frustração que você não vai conseguir fazer de primeira. Né? Você quer, enfim, qualquer coisa que você quiser fazer na vida, você vai ter que lidar com a frustração. Aqui não vai ser diferente. Não é possível que, de repente, você quer se alimentar e emagrecer e você acha que não vai enfrentar a frustração. Aí já vira um problema que, inclusive, eu costumo falar que é até um problema da própria sociedade de hoje, né? Que não ensina as pessoas a saberem lidar com as dores. Você vai passar pelas dores. Né? A questão é o seguinte, nós vamos saber o quanto que você quer algo. Né? O quanto você quer algo não é você, não é errado, pensei em desistir, fiquei com raiva de mim, naquele dia eu chorei. Isso é um ser humano, pô. Eu não quero errar, entende? Eu posso ficar meio emocionalmente abalado, mas eu volto para a luta, né? O grande processo das virtudes aqui não é necessariamente você não cair. É você sempre ter a disposição para levantar. Eu tentei fazer luta, não deu certo. Ok, vou para o ponto B e tudo mais, né? Então, assim, essa questão do pensamento restritivo, ela pode... Eu não acho, eu também vou por esse caminho. Não é a dieta em si. Vou dar um exemplo. Você tem aí um grupo, certo? É um grupo no WhatsApp, provavelmente, certo? Onde o pessoal tá lá. Né? Uma vez, a minha esposa participou de um grupo, não sei, não lembro de quem, mas não sei se é o mesmo estilo, mas tipo, era o mesmo contexto, né? E aí eu fui observando ali com ela e vendo que o que era mais legal ali era que ali uma dava força para outra pessoa. Aí eu pergunto para você o seguinte, é claro que tem mais coisas do que isso, mas assim, é a dieta? É o exercício físico? Ali tinha as pessoas todas lutando pela mesma causa. Ali tinha uma identificação, né? Então isso passa pelo próprio contato humano, né? Às vezes, poxa, eu quero conseguir emagrecer, mas eu tô tão sozinha, né? Pô, às vezes um grupo desse é ideal para ela, né? Às vezes, pô, eu tenho um paciente que falou, minha esposa quer emagrecer, eu falei, não, vou fazer com você. Ele não precisava emagrecer necessariamente, mas não, vou comer. Então, poxa, ela tem dentro de casa alguém que apoia ela, né? Porque no caso dela é ótimo que tem alguém que, então, olha, o refrigerante não vai entrar mais aqui e tal. Beleza? Né? Então, assim, esse aspecto psicológico que a gente está falando aqui, né? Então, eu via no grupo lá, uma mandava o meu almoço de hoje, aí todo mundo ficava super empolgado para mandar o almoço, né? Que estava sem o arroz ou sem alguma coisa, enfim. Então, assim, isso tudo vai fomentando. Eu acho que a solidão para enfrentar essa questão da alimentação, eu não acho que é um bom caminho, entende? Só se você tivesse realmente uma estrutura, né, muito maravilhosa, que você desse conta disso. Mas se a gente está aqui numa live, a gente está lidando com alguém que não tem essa estrutura tão maravilhosa assim.
né? Então, eu costumo falar, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que têm essa questão, eu nunca falo para eles cortarem do nada, entende? O meu caminho não é muito cortar uma coisa do nada, entende? É, porque, primeiro, que ele não viveu sem aquilo. Assim, ele viveu sem aquilo, mas não lembra. Mas ele está, sei lá, 10 anos, 5 anos, muito tempo comendo alguma coisa. Então, eu faço um trabalho de vencer melhor do que a semana anterior. Então, se a semana anterior ele comeu 5 brigadeiros, vamos dar um exemplo, então ele tem que comer no máximo 4. Eu não estou pedindo para ele comer 4, né? Mas ele não pode passar de 4. Né? E a tendência é ele diminuindo, até ele manter um ritmo. Ah, vou comer 1 por semana. Olha, para quem está comendo 5 por semana, comer 1 por semana, pô, tá maravilhoso. Entende? Sim. Tá maravilhoso. Né? De repente, não sei qual é a dieta que as pessoas querem ter, de repente ela pode ficar comendo para sempre, inclusive, um bombom, sei lá, um chocolate, e tá tudo bem. Né? Exatamente. Quando a gente trabalha nos grupos, a gente foca muito nessa questão. Tanto é que assim, a gente começa falando exatamente sobre a fome e a saciedade. Porque não é Uhum. passar algo e você vai comer tanto. Não. Você sabe a sua necessidade, você sabe o que precisa ali naquele momento. Então, se conhecer é muito importante nesse sentido, né? E aí você falando sobre essa questão do limite, de você realmente perceber a necessidade, às vezes, estar inserido em alguma coisa, em grupo. Isso entra muito, né? A gente vê muito, enxerga muito isso, né? As pessoas que realmente têm aquela ideia ainda hoje, né? Não, no final de semana eu comi muito, mas segunda-feira eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Uhum. Acabou, eu vou entrar na dieta e vai dar tudo certo, e eu vou conseguir. E aí entra exatamente nessa questão, né? Parece que realmente a gente não se conhece, que é negar o que a gente de fato é, né? Então, É a dupla personalidade da alimentação, né? No final de semana, exatamente. eu sou uma pessoa, durante a semana eu sou outra, sabe? E isso é quase irrelevante. Porque eu só não falo que é irrelevante porque isso vai gerar frustração. E aí, quando você gera frustração, você tem a tendência a desanimar. Aí você desanima, você joga tudo pro alto e volta. E agora quer saber, eu vou comer da forma que eu quero mesmo, porque eu não consigo, porque isso e aquilo. Né? Só que fica preso a essa dinâmica. Então, assim, como eu falei, quando tenho paciente nesse sentido, eu sempre, claro, eu tenho que entender aquele paciente, né? Uma pessoa tem. É por isso que eu sempre falo que o paciente, né? Vocês que estão aqui, vocês têm que ter esse autoconhecimento mínimo sobre a coisa, né? Um ponto importante é que você não tem que se comparar com a outra pessoa necessariamente. A tua luta não é com a outra pessoa, a tua luta é com você, pô. Por isso que eu falava, você tem que ser melhor que a semana passada. Não que a semana passada da Mariazinha, mas que a sua, pô. Ah, mas a Mariazinha tá muito na frente. Pô, bom pra Mariazinha, né? Não vai entrar aqui no visto da inveja, né? Pelo amor de Deus, não atrapalhe mais isso, né? Então, é voltar aqui e necessariamente, olha, você tem uma luta contra você. E para isso você precisa se conhecer. E para você se conhecer, você tem que lembrar das quedas. Ou quando você cair daqui para frente, essa queda tem que ser uma queda pedagógica. Poxa, não dá. Não dá para ter uma Coca-Cola aqui dentro de casa. Porque se eu me pegar, eu bebi metade da Coca-Cola em meia hora. Né? Opa, então eu caí e eu uso dessa dor de uma forma pedagógica. A dor, meus amigos, tem que ser pedagógica. Não pode ser uma dor para eu ficar só reclamando. Porque reclamação, vocês querem competir em reclamação? Vai na fila de qualquer hospital público que vocês vão ver. Vai na fila da loteria que vocês vão ver. Né? Vai em fila em qualquer lugar no Brasil, fila de ônibus, você vai ver pessoas reclamando. Né? Aqui a ideia dessa dor é sempre uma dor que vai me ensinar alguma coisa. Né? Vamos pensar agora no outro lado. Vamos pensar, eu estou fazendo exercício, tenho preguiça e agora estou me empenhando, aí estou lá fazendo. Beleza. Poxa, hoje eu consegui, sei lá, pular 3 minutos de corda. Caramba, né? Isso é ótimo para quem não gosta de fazer exercício, aprendeu a pular corda, né? Por exemplo, minha esposa pula corda de um jeito que eu acho impressionante. Eu fico pula corda. Eu quase fico pedindo para ela assim, pula corda só para ficar te olhando. É tão legal, ela pula corda tão bem. Sabe que ela passa um pé na frente, fica assim, tipo, eu falei, como é que ela faz isso, sabe? Então assim, mas ela aprendeu, tipo, pouco tempo, ela simplesmente não sabia pular direito, até o momento que ela vai se habituando à coisa, né? Então, o processo a compulsão alimentar é algo sério, né? Se a gente perceber esses sinais ali que eu tô, né, comendo de uma forma sem sentir fome e numa forma muito excessiva, mas dentro da minha experiência de consultório, 80% não era compulsão alimentar. É só um mau hábito. É só um mau hábito. Então, o que eu costumo falar? Vamos lutar. Opa, tá me ouvindo?
Não, tá. Pode falar. Tá, beleza. O que que eu falo para muitos pacientes? Eu falo para eles, olha, presta atenção, porque o nosso caminho agora vai ser um caminho da gente começar a lutar contra os maus hábitos, né? Então a gente vai ter que fazer. É como se eu pudesse fazer a minha parte. Tipo, se eu tenho uma compulsão e eu tô diagnosticado com isso aqui, ok, eu tenho que ter a frequência em determinadas, é, 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 em determinadas ajudas e eu tenho que fazer aquela parte. E a minha parte? A minha parte. Qual é a parte minha pessoal? Das coisas que eu não estou fazendo diante da minha vida de dieta, da minha vida de exercício e tudo mais. Porque senão, eu uso o termo, como eu falei, na banalização dos termos, eu vou usar esse termo como uma muleta. Ah, que eu tenho compulsão. Na verdade, né, eu tenho toque, né? Ah, na verdade, fala isso como se fosse uma virtude divina, né? Ah, Deus me deu a compulsão alimentar. Realmente, não dá não, gente. Desculpa aí, vou ter que comer lá minha pizza e tal, 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 tal. Então, no final das contas, quando eu falo da dor como uma dor pedagógica, outro ponto importante aqui é a gente entender esse sacrifício como um processo de amor. Amor a alguma coisa que a gente tem que fazer. Seja um amor a si mesmo, porque existe um amor próprio ordenado, certo? Seja um amor ao marido, pô, eu não tô me sentindo bonita, eu acho que meu marido merece, né, a minha melhor forma física, né? Então, pô, bacana, né? Então, assim, é bom que eu também tenha isso, porque vai me deixar mais ativa para eu fazer as minhas coisas, para o meu trabalho, que me exige, para os meus filhos, que me exige. Então, assim, existe. É como se eu fosse colocar um sentido. Por que eu estou fazendo isso? Eu não acredito que o pessoal esteja no teu grupo. Eu falei, não, estou só curioso aqui, gente. Passei aqui, entrei no grupo sem querer, estou aqui só olhando. Não. Procurem um sentido. Vocês têm um sentido nisso aí, né? E esse sentido que tem que ser lembrado, não porque você não vai cair, mas é para você levantar. Porque cair você vai, entende? Você só não tem que cair de propósito, você tem que lutar para não cair, mas cair você vai cair. Até no início é uma movimentação de queda. Mas esse sentido de por que eu estou fazendo isso, por que eu estou lutando, tem que te fazer levantar. Né? Tem que te fazer levantar. Então, e isso é importante porque para quem já experimentou, provavelmente você tem pacientes que já conseguiram fazer, já conseguiram crescer nesse sentido. A satisfação dessas pessoas é algo impressionante. A alegria das pessoas com elas mesmas quase não tem preço, né? Então, assim, nós Sim. podemos experimentar. Só que eu não sou a Mariazinha, que conseguiu, sei lá, em 3 meses, conseguiu em 6 meses. Eu vou fazer dentro do meu tempo. Se for demorar um ano, Sim. tipo, ok. Tipo, eu queria que minha faculdade durasse um ano, mas durou 5, né? Porque o tempo dela é esse, 5. Então eu queria ter terminado em um ano e tudo bem, quero ir, acabou. Mas eu tenho que dar valor ao caminho que eu estou fazendo, né? Inclusive, Exato. isso dá posse. Isso dá posse para a pessoa. Então, quando você luta, faz o caminho da luta, quando você conseguir alcançar, foi você que conseguiu. Então, isso vai te dar mais confiança. Isso vai mexer também na parte emocional. Poxa, eu lutei e consegui. Então, agora, pô, vou lá falar com o meu chefe que eu tenho para falar. Então, assim, você queria que tivesse. É claro que as pessoas falam, às vezes até. Eu queria que tivesse uma fórmula mágica para a gente, plim, né, fazer isso aqui, né? A gente queria fórmula mágica para tudo. Mas com fórmula mágica para tudo, a gente dá valor para absolutamente nada. Porque tudo é, sei lá, no dedo. Então, você dá valor até para tua própria vida, para tua própria saúde ali, né? Então, esse é um ponto importante. Quer falar alguma coisa aí? E nessa questão da fórmula mágica, né? A gente Uhum. deixa de pensar em quantas coisas a gente conquista que não tem a ver com aquilo especificamente no processo, né? Eu falo muito isso, às vezes eu vejo muitas pessoas assim, nos desafios, nas consultas, querendo mudar a sua circunstância, aquilo que não pode ser mudado. E o que é mudado, que pode totalmente mudar, a gente não quer mudar, né? Muitas vezes a gente foca naquilo que não tem o que fazer. Ah, não, eu não consigo fazer uma atividade física porque não dá mesmo. Beleza, mas o que, que a gente pode fazer? Tem toda a questão da alimentação, das compras, que a gente pode trabalhar tudo isso. Então, realmente focar naquilo que precisa, que a gente consegue mudar, né? Então, isso é Uhum. fundamental. É a mudança ali na forma como a gente enxerga aquela situação e as escolhas com que a gente também tem ali, né? Então, isso Sim. é realmente fundamental. Porque tem esse ponto, né? Eu não vou fazer, né? Porque eu só quero se fosse assim. Então ela não quer, ela só quer que seja do jeito dela. Tem que estar brilhando, tem que ser naquela academia, tem que ser naquele horário, mas ela não tem aquela academia, ela não tem aquele horário. E aí? O grande ponto é o seguinte: a vitória
nesse sentido, são vitórias anônimas. Entende? É você, no seu anonimato, ir lá e, tipo, olha, consegui vencer e tal, tal, tal. É claro que vamos ter relatos, né? Pessoas vão comentar, pessoas vão falar. Mas, assim, tira esse brilho, entende? Vamos voltar para a vida real. Às vezes o teu filho vai ter que ter lá o biscoito dele, entendeu? E aí você vai querer comer, sabe? Você não vai mudar. O que eu costumo falar é o seguinte: você tem que amar a tua realidade, certo? Rafael, mas como assim amar a minha realidade se, pô, a minha realidade me faz cair nesse ponto, tal, tal, tal? Por quê? Se eu não aceito a minha realidade, eu brigo com a vida. Então eu não aceito a vida, eu brigo com a realidade. Então você um brigão ali. Mas se eu amo a minha realidade, eu luto pela vida, porque eu vou usar das minhas circunstâncias para fazer de tudo o possível para alcançar aquilo que eu preciso alcançar. Então, tipo, quantas vezes, Rafael, eu não posso ir na academia e tal, tal, tal. Eu sei que vai ajudar me livrar desse estresse. Falei, então faz o seguinte, vai lá no Mercado Livre, tem um saquinho de boxe lá que você não deve gastar nem mais de R$ 150 nesse saquinho de boxe. Chama um professor particular para te ensinar a dar soco e dar chute. E você, todo dia, você bate nesse saco. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, eu tenho que entender essa dinâmica. Quando eu falo desse autoconhecimento, né? Tipo, eu tô ansiosa. Ansiosa por quê? O que tá me deixando ansiosa? Eu tenho que começar a fazer um tipo de atividade que vá necessariamente atacar a minha ansiedade. Né? Não adianta eu não fazer nada pela ansiedade e querer não comer. É óbvio que você vai comer. É óbvio que você vai comer. A tua ansiedade tá lá, pá, como um vulcão em erupção. Então, putz, eu tenho que ter uma válvula de escape que tem saco de boxe, porque eu pedi, inclusive. Eu falei, tenha um saco de boxe na minha varanda, aqui à minha esquerda. Né? Então, se você não fizer um exercício para combater, de repente, a ansiedade, o estresse e tudo mais, aquele estresse vai vir, aquela ansiedade vai vir, e aonde você vai descontar isso? Sendo grosso com as pessoas a fazer, você pode descontar na comida. Afinal de contas, a vida está estressante, você merece comer, né? Então você vai arranjar uma desculpa perfeita para isso. Então, eu quero só dar um exemplo aqui, uma coisa que eu costumo mostrar nas minhas lives e no curso que eu dei no final de semana retrasado, que é o seguinte, né? Você falou aí sobre essa questão emocional que domina a pessoa, né? Eu tenho minha caixinha de som aqui, que é uma caixinha de som Bluetooth, que está bem rabiscada, inclusive, porque eu fiquei marcando com a caneta, tem que marcar com lápis, inclusive. Seguinte, nós temos aqui 3 partes, certo? A parte fluorescente aqui em cima, nós temos essa outra parte cinza, nós temos essa outra parte fluorescente, certo? 3 partes. Digamos que um homem, vamos pegar aqui, trocar a palavra, né? Digamos que uma mulher ordenada, ela teria uma hierarquia interna da seguinte forma. Inteligência, seria essa parte aqui, ok? Essa parte cinza seria a vontade, e essa parte aqui de baixo seria, para a gente usar um termo que a gente está usando aqui, seria as nossas emoções. Emoção, certo? A nossa inteligência seria a nossa capacidade de conhecer o bem, a verdade. Vamos botar aqui, seria a minha capacidade de saber o que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, certo? E aí, ela seria a nossa capacidade de escolher o certo, né? Vamos dizer assim, de desejar o certo de uma certa forma. Ela vai alimentar, informar a nossa vontade. Essa inteligência vai informar a vontade. Essa vontade vai desejar aquilo que foi informado pela inteligência. Então, a nossa vontade vai ao encontro, certo? Nossa vontade seria a nossa potência de movimentação, ok? Potência de movimentação, a nossa vontade. E ao mesmo tempo que ela se move em direção àquilo que a inteligência informou a ela dá uma apaziguada aqui, nas emoções. Aqui seria alguém ordenado. Certo. Rafael, e alguém que tem lá ela acaba sendo vencida aí com essa questão da alimentação e que seria uma pessoa desordenada aqui. Ela faz isso aqui com a hierarquia. Pronto. Você está vendo a parte fluorescente aqui de baixo? Não. Então, aqui em cima, passa quem domina o ser humano, seria as emoções, que escraviza a vontade e exclui a inteligência. Então, a minha emoção, eu estou frustrada, então eu vou comer. Escravizou a vontade, eu vou lá e pego, não quero nem saber. E excluiu a inteligência. Não tem reflexão, entende? Não tem por que eu estou fazendo isso. Eu só viro uma coisa meio animalesca no final das contas. Eu sou como se fosse um labrador à noite abrindo a geladeira, né? Então, essa hierarquia invertida é mais ou menos o que acontece com as pessoas que elas não conseguem
vencer essa questão de se alimentar. Por quê? Essas emoções dominam, e ao dominar, ela escraviza a vontade, e essa vontade escravizada por essas emoções escolhe o que é de direito ali, segundo as emoções. Certo? Então, isso é um ponto fundamental da gente entender. Já a hierarquia seria essa inteligência, onde vai olhar e sabe o que eu devo fazer. Sabe aquela diferença entre o que eu devo e o que eu quero? Certo? Tá falhando Tá, aqui. tá me vendo que minha câmera travou aqui? Tá Não sei falhando um se você tá pouquinho, me mas vendo. sim. Deu pra escutar a sua voz, só não deu pra ver a imagem. Não. Agora eu não tô te escutando. Não. Ai, meu Deus. Deve ser bug do Instagram, então. Você tá me escutando? Vocês estão escutando a gente, pessoal? Falem aí. Eu sei que o Instagram tá dando uns bugs assim, mais ou menos. Então vamos reiniciar. Vou reiniciar.